A paz do Senhor Jesus, amados ouvintes do canal A Paz de Cristo. Estamos aqui de volta nessa terça-feira para ler a palavra, meditar nesta palavra, a qual vamos ler nesta manhã. Você que tem a Bíblia Sagrada próxima a você, acompanhe conosco a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 13, a suprema excelência da caridade. Vamos ler a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, estamos aqui em nome de Jesus para meditarmos na palavra do Senhor, que diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade, é o amor. Né, meus queridos? Estamos aqui falando sobre o dom do amor. Caridade e amor são uma coisa só. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã aqui estamos orando ao Senhor, pedindo primeiramente o perdão de todos os nossos pecados. Senhor, dá uma palavra para a nossa meditação, meu Pai, nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo possa visitar a cada lar nesta manhã. Senhor, meu Deus, que esse vídeo possa chegar, que esse áudio possa chegar em cada ouvido e a cada coração, Pai. Que possamos ter, aleluia, o amor, que essa palavra penetre em nossos corações e nossas almas, fazendo mudanças, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, aí está esta palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação nesta manhã. O primeiro versículo deste capítulo que nós lemos diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, isto é, o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Meus amados irmãos, vemos que os dons espirituais, todos eles são importantes para nós, para a nossa vida espiritual na face dessa terra. Porque o Senhor distribuiu para a sua igreja
os dons espirituais. Ele tem coisas maravilhosas para dar, para presentear aqueles que o amam, servem. Mas um dos dons que chama muita atenção é esse dom aqui, ó, o dom do amor. O amor, meus queridos irmãos, é um dom que poucos buscam, que poucos talvez nem pensam. As pessoas querem dons, talvez para fazer a obra, é claro, mas através desses dons a pessoa se sente, muitos colocam o orgulho, né? A vanglória cresce, porque talvez pensa consigo, eu sou um vaso, Deus me usa assim, Deus me usa assado. Mas chega na hora, meus queridos irmãos, nós falhamos. Mas com esse dom aqui, a palavra está dizendo para nós, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse esse dom, né, meus queridos, nada valeria. Olha só o que a palavra de Deus diz. Seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, meus queridos irmãos, nada tem valor se nós não tivermos este dom. Você pode ter todos os dons, mas se você for arrogante, se nós formos arrogantes e ignorantes, se formos pessoas de péssima testemunho, que vai valer de nós os dons que nós temos, se não temos esse dom? O versículo 2 diz assim: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Então nada vale, meus queridos irmãos, para nós, se não tivermos o amor. Tudo isto é em vão. O amor, meus queridos irmãos, é algo especial, profundo de Deus. É algo que Jesus tem por nós, que muitas das vezes nós não temos pelo nosso próximo. Falar em línguas, profetizar, isso tudo, meus queridos, é bom para edificar nossa vida, edificar a igreja. Mas o mais importante é nós termos o amor. Porque é fácil, meus amados, amar quem nos ama, mas amar a quem nos aborrece, a quem nos fala mal de nós, a quem nos maltrata, isso é difícil. Você gosta de quem gosta de você, eu gosto de quem gosta de mim, mas amar aqueles que não gostam de nós é difícil. Olha o que diz o versículo 3. E ainda que te distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, a caridade ou o amor, nada disso me aproveitaria. Você pode ser rico, ajudar o teu próximo, mas nada vale se você não tiver o amor. Isso tudo os ímpios fazem também. Olha só, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade e amor, nada disso aproveitaria. Então, meus queridos irmãos, muitas pessoas até doam algumas coisas a um ao outro, mas talvez doa para mostrar, doa para dizer que é melhor do que você, do que eu, mas quer mostrar aquilo que faz. Isso não é amor. Amor é você estender a mão, abraçar nas horas difíceis, mas hoje está difícil até dentro da casa do Senhor. As pessoas estão afastando, meus queridos irmãos, porque estão pensando mais em si próprio do que no próximo. Jesus deixou exemplo para nós, ou melhor, o próprio Deus deixou exemplo para nós. Amor tanto à humanidade, ao mundo,
que pegou seu filho, o único que ele tinha, e entregou por nós. O versículo 4 diz: a caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Amém, meus queridos irmãos? O amor supera tudo, mas isso está faltando dentro de nós, estamos lutando para poder alcançar o nosso maior objetivo, que é entrar no céu. E que não é fácil, meus queridos irmãos, porque o amor, a Bíblia está dizendo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, a caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Muitas das vezes, irmãos, está faltando em nós este dom, que é amar o nosso próximo, é ver a necessidade do nosso próximo e estender a mão. O versículo 5 diz: não se porta com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita e não suspeita mal. Amém, meus queridos irmãos? Essa palavra, ela possa entrar em nosso coração, que ela possa fazer uma mudança, porque tudo isso que a igreja luta para ter, que é os dons espirituais, temos que incluir esse também junto, que é o amor, amar o próximo. A Bíblia está falando para nós que ele não se porta com a indecência e não busca os seus interesses. Muitos estão aí preocupados em si próprios, buscando seus próprios interesses e se esquece, meus queridos irmãos, do próximo. E não se irrita e não suspeita mal. É o que tem acontecido no nosso meio. Verso 6, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Quem tem amor, meus queridos irmãos, não é injusto, mas é justo. Não é injusto, mas é justo com as coisas da verdade de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre. Quem tem amor sofre, mas crê também e espera com paciência em tudo. Suporta as afrontas, que é difícil, meus queridos, sermos afrontados, né? A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Verso 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizemos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é de parte será aniquilado. Quando eu era menino, olha só, meus queridos, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deus, meus queridos irmãos, quer que nós amamos uns aos outros, mas nós, a igreja, está longe disso. Então é necessário nós se prepararmos, irmão, buscarmos ser mais mansos, ser mais humildes. Eu preciso também mudar a minha situação. Nós precisamos, meus queridos irmãos. Olha o verso 12. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é o amor. Então que possamos, eu e você, amar o nosso próximo, pedir a Deus: Senhor, me dá amor no meu coração, muda a minha história, a minha vida, para que assim também eu possa aprender a amar, abraçar o necessitado, abraçar aqueles que nos odeiam, abraçar aqueles que nos aborrecem, orar por eles também, para Deus também salvar, para Jesus trabalhar, entrar na vida deles também. Esta é a palavra que eu deixo para reflexão, para a nossa reflexão nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre a excelência da caridade, o amor que nós precisamos ter para com o nosso próximo. Que Deus abençoe a sua vida.
Nessa sexta-feira, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui orando por todos vocês. Você pode fazer o teu pedido de oração e estaremos orando por você, para sua parente, para sua família que está doente, enferma, acamado, internado no hospital. Deus vai visitar a todos. Que Deus te dê um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.